tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ou se tiveres fé como um grão de mostarda. Como você tem lido, como você tem interpretado, como você tem ouvido esta passagem da Palavra de Deus? Eu sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Abençoados, estamos começando mais um vídeo aqui acerca da Palavra de Deus. Espero que os amados irmãos já se encontrem com as suas Bíblias na mão. Se não estiver, dá uma pausa no vídeo e acompanhe na leitura. Acompanhe, porque isso é muito importante. Não fique esperando só que eu leia e que eu comente, e faça seus comentários aí embaixo, é muito importante também. Então, abençoado, o que disseram para você? Se tiveres fé como um grão de mostarda, ou se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda? Eu, quando era criança, eu ouvia meus pais falar acerca dessa passagem. E até mesmo nos dias de hoje, eu ainda encontro pessoas dizendo assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. E você, abençoado? Com certeza você já ouviu falar acerca dessa passagem, né? Então, hoje, se você tinha alguma dúvida, hoje você não vai ter mais, porque a Palavra de Deus vai revelar toda a verdade. Olha, eu sempre tenho dito aí nos meus vídeos que é muito importante a gente estar atento a tudo que se diz na Palavra de Deus. A questão histórica, o contexto histórico, né? Para quem está falando, de quem está falando, até quando vale. Então, isso é muito importante. E hoje eu peço mais um pouco aos nossos amados irmãos aí, principalmente aí os que estão aí ainda fazendo parte de um sistema religioso. Quero lhes dizer que este canal não é para falar mal de você. Esse canal é para levar a verdade da graça de Deus e combater o sistema religioso esse que está aí destruindo casas com suas mentiras, com suas falcatruas, né? E por aí afora aí. Inclusive hoje mesmo eu estava vendo um vídeo ali em que um líder religioso aí está vendendo feijão com o seu nome e o nome da sua esposa, R$300, R$1.000, 500, sei lá, nem prestei atenção, porque eu vou ser sincero, me perdoa, me perdoa mesmo, me deu nojo de assistir aquilo ali. Então, é contra esse tipo de gente que nós temos que combater. Mas eu ainda oro, e espero que o Espírito Santo de Deus ilumine a mente deles e que eles conheçam a verdade e comecem a pregar a verdade do jeito que nós estamos pregando. Ok? Não sou eu o dono da verdade, a verdade é a Palavra de Deus. Olha, abençoado, se você ouviu dizer por aí, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ou como um grão de mostarda, e você ficou na dúvida, porque muitas das vezes as pessoas estão na rua, estão ouvindo alguém falar daqui e dali, e você não tem como você tirar a sua dúvida, aí você esquece de chegar em casa e olhar. Então, se você tinha dúvida agora, vamos sanar essa dúvida através da Palavra de Deus, porque é muito importante que nós interprete bem a Palavra de Deus. Isso é muito importante. E eu peço aos amados irmãos que atentem para acentuação e pontuação. Isso é muito importante também, porque os originais não tinham acentuação e pontuação. Mas hoje nós já lemos a Bíblia e lemos jornais e outras revistas, outros livros aí, atentando para isso aí, obedecendo tudo isso daí. Acentuação e pontuação, isso é muito importante. Então vamos lá. Para você que tinha dúvida acerca dessa passagem, eu vou ler em Mateus 14, do 22 a seguir, com certeza, a hora que eu for ler, onde diz, em Mateus 17, 20, que tem essa frase aí, né? Se tiveres fé, tal, você já não vai ter dúvida mais da verdade. Então vamos lá, vamos ler aqui Mateus 14, 22, que diz assim, é uma passagem bastante interessante,
que eu peguei para ilustrar aqui, mas ela tem outros sentidos, mas eu peguei só para ajudar aqui no entendimento da palavra. Mateus 14, 22 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distância, considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. É uma passagem bastante interessante isso aqui, né? Uma hora a gente quer fazer um estudo mais profundo disso aqui, né? Que é muito importante isso aqui. 27. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre o mar, por sobre as águas. Olha aqui, abençoado. Isso aqui é uma passagem bastante interessante, porque aqui demonstra aqui que Pedro teve dúvida, né? Teve dúvida. Mas ao mesmo tempo, se você parar para analisar, ele queria ter uma certeza, né? Se era ele mesmo, se fosse ele, né? Ia ter esse poder. Mas isso aí vamos deixar para um outro vídeo aí que a gente for falar com mais tempo. Vou ter mais tempo para falar acerca dessa passagem aí. Mas ela é bastante interessante, viu? Bastante interessante isso aqui. 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Outra passagem interessante aqui também. Mas o que nos interessa mais mesmo é essa passagem que nós vamos ler a seguir. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, porque vocês duvidou? Por que vocês duvidou? É uma pergunta, né? Agora o ponto interessante dessa passagem de Mateus 14, 31 é o seguinte: homem de pouca fé. Então, se você parar para pensar no título desse vídeo, que vou estar lendo aqui, né? Se tiveres fé como ou do tamanho de um grão de mostarda. Se tiveres fé como ou do tamanho de um grão de mostarda. Se você pegar esta passagem aqui, vou ler de novo, de Mateus 14, 31, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, porque você duvidou? Olha, pessoal, se você parar para analisar aqui, você já tem a resposta para o que nós estamos dialogando aqui nesta noite. Homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Se você parar para analisar, quando nós falamos aí acerca como um grão de mostarda ou do tamanho de um grão de mostarda, você ia analisar aqui que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, ele não afundaria. Porque um grão de mostarda é pequeno. E aqui, Jesus disse para o Pedro:
homem de pequena fé. O que nós entendemos com isso? Porque se fosse do tamanho de um grão de mostarda, seria pequena fé e ele não teria fundado. Aqui, só nessa passagem aqui, nós já temos a resposta. Entendeu, abençoado? Dá uma pausa, reflita, depois você dá play aí no vídeo e vamos continuar. Volto a dizer, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, Pedro não teria afundado. Entendeu, abençoado? Mas vamos continuar na leitura aqui. Vou ler, terminar aqui, né? Mateus 14, 32 e 33, que diz assim: Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aqui demonstra aqui que eles duvidaram sim, né? Verdadeiramente, aqui está no barco, né? Agora nós estamos de boa. Verdadeiramente é o Filho de Deus. E aqui, abençoado, nós vamos ler Mateus 17, 14, a seguir, aonde tem essa passagem que diz acerca do grão de mostarda. Vamos lá. Mateus 17, 14. E, quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. 16. Trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula. Por que, abençoado, geração incrédula? Porque em Mateus 10, ele já tinha dado autoridade, poder para eles. E por que não curaram? Por que não curaram? Por que não usou o poder que lhe foram dados para eles em Mateus 10? Vamos ler de novo, né? Mateus 17, 16. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E respondeu Jesus, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. E desde aquela hora, né, ficou curado. Ali cura mesmo. Então os discípulos aproximou-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Agora é o versículo propriamente dito, onde fala, né, acerca do grão de mostarda. Mateus 17, 20 diz assim: E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade, porque não creram em quê? Não creram nele, porque foi dado toda a autoridade para ele e ele deu a autoridade para os discípulos. Em Mateus 10, né? Foi dada ali a autoridade para eles. No verso 1, ali fala que foi dada a autoridade para eles curar todo tipo de enfermidade e expulsar demônios. E eles não curaram por causa da incredulidade. Aí, continuar aqui. Porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, se tiveres fé como um grão de mostarda. Mas, abençoados, eu vou terminar de ler aqui para nós comentar. Direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Isso aqui foi dito para quem? Para mim? Não.
Foi dito para os seus discípulos. Eu não posso abrir uma igreja hoje, ou abrir um templo aí, e usar isso daqui como se fosse, essa autoridade fosse dada para mim, igual muitas pessoas estão fazendo aí. Não, eu ponho uma placa, a partir de hoje eu sou um pastor. Eu vou ali, vou fazer uma carteirinha de pastor, vou me filiar aí num sindicato, vou me filiar numa associação dos pastores, receber uma carteirinha. A partir de hoje eu sou pastor e estou habilitado aí para curar e expulsar demônio. E por aí vai, né? E as pessoas estão acreditando. Mas não, essa autoridade não foi dada para mim nem para esse povo que está aí hoje. Vou ler de novo, Mateus 17, 20. E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aqui, abençoado, é como um grão de mostarda. E nós temos que atentar para... Temos que ter cuidado, porque não é no formato de um grão de mostarda. É como um grão de mostarda. A gente vai estar lendo a seguir, logo adiante, né? O que significa como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda. Olha aqui, Mateus 13, 31 e 32, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Olha o grão de mostarda novamente aqui. Que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, aqui está falando do reino do céu. Está falando do reino do céu. Mas se você pegar essa passagem aqui, do grão de mostarda, que quando planta se torna uma árvore, você analisa ela a questão da fé. Porque em Mateus 17, 20, né? 17, 20, fala que é como um grão de mostarda. Por quê? Porque quando a fé é plantada dentro de você, quando ela é regada dentro de você, quando ela é executada aqui dentro, ela se torna muito grande. Ela se torna muito grande. Porque a semente de mostarda, ela é pequenininha. Mas se você plantar, dali uns 6 meses, ela está muito grande. Talvez, não vou dizer maior do que eu, porque eu tenho 1,97 m de altura. Mas, de repente, maior do que muitas outras pessoas que são mais baixas do que a mim. Então, a fé tem que ser assim. Quando você usa, quando você planta ela dentro de você, ela cresce. Ela cresce. E é possível, sim, de você transportar um monte daqui para lá e de lá para cá. São os problemas da vida, né? A gente vai fazer um vídeo aí, uma outra hora, falando acerca disso daí. Então, abençoado, quando alguém falar para você que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, fala, não é. A fé é como um grão de mostarda. Quando ela é plantada dentro de nós, que ela já foi plantada dentro de nós, só basta nós fazer o quê? Nós regar ela com o nosso entendimento, que nos foi dado também, que ela vai se tornar muito grande. A fé não é do tamanho de um grão de mostarda. A fé é como um grão de mostarda. Então está muito bem claro, pessoal. Quando alguém disser para você que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, diz não. A palavra de Deus diz que a fé é como um grão de mostarda. Então, pessoal,
Eu agradeço a cada um de vocês aí, a vocês que não se inscreveu no canal, se inscreva. Agradeço a cada um dos irmãos aí que está compartilhando nossos vídeos, se inscrevendo aí no canal, deixando seu like. E isso é muito importante para que mais pessoas possam estar acompanhando a palavra de Deus aí. Algumas pessoas já têm um entendimento aí bem diferente hoje acerca da palavra de Deus, ouvindo o canal Reconciliados em Cristo. Então, há uma importância muito grande de continuarmos levando a palavra de Deus a todos os corações, a todos os irmãos ainda que não conhecem a graça de Deus. A graça de Deus não é religião. A graça de Deus é o poder de Deus nas nossas vidas. A graça de Deus é de graça. Ela é de graça. Você não paga nada. É você usufruir de tudo aquilo que Deus preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Isso é a graça de Deus nas nossas vidas. Graça e paz abençoado, graça e paz.